O nosso contato é com Paulo Filho, coronel da reserva, ele que é mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Muito boa noite, o senhor me ouve bem? Seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Eu ouço muito bem, Paula. É um prazer estar com vocês aqui no Oeste Sem Filtro, com todo mundo na bancada e com os espectadores. Coronel, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor aqui para a nossa audiência o que é esse Grupo Wagner, que muita gente nunca tinha ouvido falar até esse final de semana, e por que eles resolveram recuar desse motim. O Grupo Wagner é um grupo mercenário que começa a surgir em 2014 com as primeiras ações russas na Ucrânia, naquelas ações de fomento à guerra civil no Donbas, com a tomada da Crimeia. Se vocês se lembrarem bem, naquela época tinha a figura dos Little Green Soldiers, né? Eram pequenos soldadinhos verdes, uma referência àquele brinquedo, né? Aqueles soldadinhos de plástico, que eram soldados combatentes sem identificação na farda. Ali nasceu, né, o Grupo Wagner, ganhou destaque o Grupo Wagner. Um grupo mercenário liderado por esse Yevgeny Prigozhin, que é um amigo de longa data do Putin, né? Um sujeito que enriqueceu, um oligarca russo que enriqueceu no entorno do presidente Putin. Ele assume o comando do Grupo Wagner, e o Grupo Wagner vai aumentando a sua atuação, cumprindo papéis que o Estado russo não deseja assumir pessoalmente, né, que o Estado russo quer se manter à sombra. Isso acontece especialmente na África e na Síria. Então nós temos a atuação do Grupo Wagner na Síria, como eu disse, na África, na República Centro-Africana, no Mali, no Sudão, em vários países da África, prestando uma espécie de assessoria aos governos locais, mas também explorando minas de diamante, explorando diversas riquezas naturais, ganhando muito dinheiro com essas atividades. Com o início da guerra na Ucrânia, com a invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado, o Grupo Wagner, assim como outros grupos mercenários, né, os chechenos liderados lá pelo líder Kadyrov, também são uma espécie de grupo privado, passaram a ter uma participação na guerra, né, ao lado do exército regular russo. Então nós ouvimos falar bastante do Grupo Wagner na conquista da cidade de Bakhmut, uma batalha muito sangrenta que durou mais de 8 meses até que os russos finalmente a conquistassem. Desde aquela época, o líder do grupo, o Prigozhin, ele tem entrado numa rota de atrito, de colisão, com o comando das Forças Armadas Russas, com o ministro da Defesa, o general Shoigu, com o chefe do Estado-Maior-Geral e comandante do Teatro de Operações, o general Gerasimov, acusando as forças russas de não apoiarem como deveriam, né? Então darem menos munição, menos suprimento, menos equipamento do que o necessário. Então houve vários atritos públicos entre o Prigozhin e os generais do Exército Regular, e até que houve um incidente com um bombardeio de um acampamento do Wagner Group, e ele acusou as Forças Armadas Russas de terem bombardeado o próprio acampamento do Wagner. Aí ele deu início àquela ação que nós acompanhamos aí durante o fim de semana. E por que houve esse recuo, coronel? Esse recuo aconteceu porque, obviamente, o Grupo Wagner não tinha capacidade, né, de fazer uma ação significativa contra o governo russo, né? O Grupo Wagner seria esmagado pelas forças russas. Uma pequena coluna de blindados poderia ser bombardeada na estrada. Mas isso teria repercussões internas na Rússia, né? E aí o governo russo preferiu negociar com o Prigozhin, e ele desistiu da ação. Isso foi muito desgastante para as lideranças das Forças Armadas Russas, né? Mostrou fissuras nas lideranças, desgastante para o presidente Putin, que acabou oferecendo um exílio, né, para o Prigozhin, que vai se exilar em Belarus. Esse acordo foi intermediado pelo presidente de Belarus, que é o Alexander Lukashenko, que é um amigo do presidente Putin, né? É um regime completamente alinhado com o regime russo. E aí foi dada essa possibilidade para o Prigozhin para não ser processado. O governo russo retirou as acusações que iria fazer contra o Prigozhin, e ele foi dada a oportunidade para ele se exilar, uma espécie de exílio na Bielorrússia, em Belarus.
Mas não se sabe exatamente se o Grupo Wagner vai continuar suas operações, se vai ser criada uma nova liderança. A situação está muito nebulosa ainda, Paula. Nós ainda não sabemos exatamente o que vai acontecer. Augusto. Coronel, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Quais são as dimensões do Grupo Wagner? Com quantos homens armados conta e qual é o armamento que eles têm? Augusto, o Grupo Wagner é o maior grupo mercenário existente no mundo hoje, né? Se estima que ele tem em torno de 50 mil homens e eles são fortemente armados. Então, eles têm desde equipamentos individuais e armas individuais, né? Pistolas, fuzis, metralhadoras, submetralhadoras, até carros de combate e, inclusive, aeronaves, né? Então, é um grupo muito poderoso, que ganha muito dinheiro com as suas atividades e também recebe financiamento do governo russo, mas é um grupo, sem dúvida nenhuma, ou era, né, até agora, não sabemos se ele vai continuar existindo, pelo menos não com essa formação, com esse nome, o grupo mercenário mais poderoso do mundo. Ana Paula Henke faz a pergunta. Boa noite, coronel. Obrigada pela entrevista e pelas preciosas informações num assunto, né, tão cheio de detalhes. Coronel, como o senhor bem mencionou, né, o Prigozhin é amigo de longa data do Putin. A gente sabe que nessa guerra tão complicada no tabuleiro geopolítico entre Ucrânia e Rússia, a verdade, às vezes, ela nunca chega, né, no final da ponta aqui onde nós estamos. E aí, trazendo um pouco de ceticismo, o senhor acredita, talvez, numa false flag, numa operação até entre Prigozhin e Putin para alguma encenação mundial, por exemplo? Ana, eu vou falar com você novamente. Você lembra uma famosa da guerra, que é a vítima de verdade, né? Trauma da onda grego, Ésquilo. Mas nesse caso específico, eu tenho dificuldade de farsa, porque seria uma trama tão rocambolesca, foram aeronaves russas, houve morte. Bom, a gente teve um problema com a conexão do coronel Paulo Filho, enquanto a gente tenta restabelecer para seguir aqui na entrevista. Eu vou jogar aqui para Ana. Ana, como é que você tem acompanhado aí os desdobramentos desse final de semana aí com esse grupo Wagner, que até então muita gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse grupo mercenário, que entrou em choque aí com Vladimir Putin? Pois é, Paula, a minha pergunta ao coronel é uma pergunta até no âmbito pessoal, né? Porque poucas pessoas tinham ouvido falar, né, desse grupo Wagner, a não ser os estudiosos, como o coronel. E a gente sabe que nessa guerra, né, entre Zelensky e Putin, né, existem muitos detalhes que precisam ser considerados. Não há santos, né, nessa guerra, podemos colocar assim, mas há condenados nessa guerra e os condenados, né, são os povos da Rússia, a população da Ucrânia. Essas pessoas, sim, estão sofrendo aí diante de uma guerra que foi provocada, claro, por Vladimir Putin, mas que tem também algumas peculiaridades específicas, não a Ucrânia, mas a Zelensky, que faz parte de uma força hoje chamada, né, de globalismo. Então, por isso que eu estava curiosa para saber do coronel essa resposta, porque a verdade, muita coisa não está saindo dessa guerra como deveria sair. E um ponto importante, Paula, pelo menos para os americanos, é que a grande maioria dos americanos está incomodada com a quantidade de dinheiro que está sendo mandada para a Ucrânia e sem sequer ter uma auditoria para onde esse dinheiro estaria indo, sendo que os americanos estão com problemas graves aqui, principalmente problemas de imigração ilegal na fronteira sul, outros problemas de overdose, de fentanil, problemas de saúde também no sistema de saúde. Então, é uma guerra que precisa ser explicada de uma maneira bem específica por profissionais especialistas como o coronel. Por isso, eu estava bastante curiosa para essa resposta.
Todos nós estamos, Ana. Parece que o coronel voltou aqui à conexão, a gente restabeleceu o contato. Coronel, vou pedir que o senhor estava respondendo a pergunta da Ana Paula Henkel, né? Se o senhor fica à vontade para continuar. Como a Ana Paula lembrou, né, na guerra a primeira vítima é a verdade. Mas nesse caso específico, Ana, eu não acredito numa false flag, eu não acredito numa trama rocambolesca que fosse significar uma mentira muito grande, né? Porque eu não vejo nenhuma vantagem para os russos com isso que aconteceu. Não consigo enxergar nenhum ganho para eles. Então, nesse caso específico, eu não acho que tenha sido, não. Eu acho que realmente foi uma ação desesperada do Prigozhin, porque ele percebeu que ele perdendo o controle sobre o Grupo Wagner, nessa queda de braço, né, que ele estava travando com as autoridades do governo russo, as autoridades tinham determinado que os combatentes do Grupo Wagner assinassem contratos diretamente com o governo, com as Forças Armadas. Então, eu acho que ele estava sentindo que ele estava perdendo o controle sobre o Grupo Wagner e tentou uma ação desesperada contra o general Shoigu, o general Gerasimov, contra o comando das Forças Armadas russas. Perfeito. Paulo Eduardo Martins faz a pergunta. Coronel, um prazer falar com o senhor. Tenho acompanhado aí o seu trabalho e gosto muito, aprendo bastante. Tudo que se diz a respeito ao jogo de poder na Rússia é muito difícil da gente fazer deduções, né? Que é um mundo muito à parte. E agora, especialmente com essa realidade do Grupo Wagner, e o Prigozhin, ele tem muitas conexões no mundo militar. Ele fez fortuna, inclusive fornecendo alimentos para o Ministério da Defesa. Então, talvez alguém fora do corpo militar russo seja o que melhor conheça a real estrutura e capacidade de defesa das Forças Armadas russas. E, assim, me soa bastante estranho que ele, nessa queda de braço, houve uma tentativa de esvaziamento por parte do alto comando da Rússia do Wagner Group, com esses contratos que foram convocados os militares e os mercenários para assinar diretamente, que ele não soubesse o real tamanho dele para fazer esse enfrentamento. O senhor disse na sua primeira intervenção que ele seria esmagado, mas ele não é um novato nesse processo. Então seria realmente uma atitude de desespero, ou ele contava com o apoio, era sabedor de apoio dentro das Forças Armadas russas, já porque ele também é alguém conhecido e tem se mostrado um comandante militar que eleva melhor a moral das suas tropas do que aqueles que estão na linha de frente da Ucrânia. Pelo menos é o que dá conta do fluxo de informação a respeito disso. Ele confiou de que o exército russo talvez não tivesse esse poder todo para atacar ele, o Prigozhin, e o seu Wagner Group, e obtesse assim a vitória política que almejava? Ô Paulo, um prazer falar com você. Certamente ele deveria contar, né? Ele deveria esperar algum apoio, porque somente ele, né, com aquela coluna de poucos blindados indo em direção a Moscou, seria muito difícil que ele conseguisse fazer alguma coisa. Mas o fato, Paulo, é que a Rússia está encarando uma guerra muito complexa, uma guerra já há 15 meses, e em plena ofensiva ucraniana, né? Então, seria muito difícil para o presidente Putin, por menos que o presidente Putin goste do Shoigu, general Shoigu ou do general Gerasimov, nesse momento eles são os líderes militares que estão à frente da operação militar. Então, ele desmoralizar esses comandantes, né, trocar esses comandantes, atendendo a uma solicitação de um líder de um grupo mercenário, isso poderia ter implicações muito graves para a liderança da tropa, né, para os outros generais das Forças Armadas russas, né, que poderiam se perguntar, poxa, mas se isso aconteceu com o próprio Gerasimov, com o próprio Shoigu, por que não vai acontecer também comigo? Então, nesse momento, é muito importante, qualquer exército, né, que está em combate, ele tem que reforçar os vínculos de hierarquia, de disciplina, de liderança. A guerra é a maior de todas as adversidades. Chegam a nós, infelizmente, todos os dias, cenas terríveis dessa guerra, né? Dentro das trincheiras, fora das trincheiras. Então, a única maneira de você combater, de você manter aqueles soldados ali em combate, é adotando uma liderança efetiva, né? O Shoigu parece que tem essa liderança no Grupo Wagner. Mas o Grupo Wagner é uma pequena parcela de todas as Forças Armadas russas lá naquele campo de batalha.
As Forças Armadas russas estima-se que tenham 300 mil homens combatendo, né? O grupo Wagner talvez tenha aí uns 30 mil lá na região. Então é 10% do efetivo total. Então, entre escolher fortalecer a liderança das Forças Armadas regulares e fortalecer o seu velho amigo Prigozhin, talvez o presidente Putin tenha escolhido fortalecer as lideranças. Talvez não, né? Ele fez essa escolha. Escolheu defender o seu ministro da Defesa.